Oi, oi, oi! Aqui é Gustavo Aguiar Marinho e essa é a nossa primeira aula do chamado Clube Heidegger. Um clube que eu decidi fundar sem a intenção de esgotar a hermenêutica fenomenológica do Martin Heidegger, mas eu decidi fundar esse clube para que nós possamos discutir, né, e dialogar sobre o pensamento desse filósofo alemão, que é tão interessante e instigante de se estudar. Né? Martin Heidegger, para quem não está acostumado com filosofia, é um dos filósofos mais difíceis de se assimilar, porque ele usava um vocabulário carregado de neologismos, um vocabulário carregado de palavras novas que ele mesmo criava, para designar aquilo que ele pretendia descrever, certo? E o Heidegger é um filósofo que escreve num estilo muito parecido com Guimarães Rosa. Tem vários artigos, se vocês forem no Google, vocês vão achar vários artigos acadêmicos comparando a filosofia heideggeriana, ou melhor, a hermenêutica fenomenológica heideggeriana, com o pensamento de Guimarães Rosa, sobretudo a questão da travessia, né, do caminho, porque o Heidegger escreveu um livro chamado A Caminho da Linguagem, em que ele fala que a linguagem é um sempre estar a caminho de. A caminho de quê? Aí ele explica ao longo do livro, essa é uma questão até bastante interessante, mas que eu não vou aprofundar nesta aula, porque é uma questão do pensamento do segundo Heidegger. Tem o primeiro Heidegger e o segundo Heidegger, né, que se fala. Os estudiosos costumam dividir o pensamento do filósofo da Floresta Negra em duas fases. O Heidegger de Ser e Tempo, né, que escreveu Ser e Tempo, que é o livro mais famoso, a obra-prima dele. O Heidegger de a Carta sobre o Humanismo, que é uma carta endereçada a um filósofo francês, de quem o Heidegger ficou amigo. Esse filósofo chama Jean Belfrage, não sei se eu estou pronunciando certo, mas enfim. E o Heidegger de A Caminho da Linguagem, que é a segunda fase do pensamento dele. Então, em Carta sobre o Humanismo, ele vai realizar uma transição, uma viragem, ou um giro no próprio pensamento dele. Certo? Mas como que ele vai fazer isso? E por que ele vai fazer isso? Talvez seja mais interessante indagar o porquê de ele realizar essa viragem, esse giro, essa transição na abordagem que ele mesmo se propõe. Então, enfim, hoje, nesta aula, é mais ou menos uma aula de apresentação, uma aula introdutória, né, para a gente se conhecer mesmo, e eu gostaria de trocar ideias com vocês sobre os aspectos iniciais da hermenêutica fenomenológica heideggeriana. Por que chama hermenêutica fenomenológica? O que é isso? Alguém sabe, será, que definir por que o Heidegger chamou o método de estudo dele de hermenêutica fenomenológica, ou fenomenologia hermenêutica? Bom, o Heidegger foi discípulo de um filósofo que é considerado o pai da fenomenologia. Esse filósofo é o Edmund Husserl, né? Heidegger foi discípulo de Husserl na Universidade de Friburgo. E Husserl passou para ele tudo que ele sabia a respeito de fenomenologia. E tudo é tudo mesmo, né? Sem rodeios. E Heidegger absorveu aquela coisa e ficou fascinado com o estudo da fenomenologia. E decidiu acrescentar a esse estudo um caráter propriamente hermenêutico. O que significa hermenêutica? Hermenêutica, em grosso modo, é a arte ou a ciência da interpretação, né? Mas o Heidegger, ele utiliza a hermenêutica dentro da fenomenologia porque ele estava preocupado em descobrir o sentido do ser que nós mesmos somos na medida em que estamos lançados ou jogados aí no mundo. Mas como assim jogados, lançados aí no mundo, sem saber de onde veio, né, e para onde vai? Como assim? A gente não sabe de onde a gente veio e para onde a gente vai. Então é como se nós estivéssemos diante do nada, certo? É como se nós tivéssemos sempre a tarefa de questionar a nós mesmos através do ser que nós mesmos somos. Aí o Heidegger criou uma palavrinha em alemão chamado Dasein, né?
que na verdade é uma palavra composta por duas palavras pequenas, que é o ser aí. Mas ser aí aonde? O ser aí no mundo, né? O que o Heidegger vai dizer é exatamente isso. O ser que nós mesmos somos, na medida em que nós existimos, esse ser deve poder ser questionado o tempo todo. O sentido deste ser, melhor dizendo, para ser bem mais preciso, né? Não é o ser em abstrato, é o sentido do ser. Heidegger queria reabilitar a questão do ser para justamente explicar de que modo que esse ser, ele, na medida em que ele está lançado, ele passa a questionar a si mesmo através do seu aí, né? Da sua condição de estar lançado aí no mundo. Então Dasein é basicamente isso, é o ser aí no mundo, in der Welt sein, né, em alemão. Eu não falo alemão, deixo bem claro aqui, eu não sou nenhum poliglota. Na verdade, minha formação é jurídica, eu vim da área do direito para falar sobre filosofia, melhor dizendo, tentar falar sobre filosofia em linguagem humana, em linguagem de gente, né? Mas não tenho aqui a menor pretensão de esgotar o pensamento de Heidegger. Pois bem, então vocês entenderam por que Heidegger chamou a fenomenologia dele de fenomenologia hermenêutica ou hermenêutica fenomenológica, né? Ele herdou grande parte do pensamento de Husserl, que foi o seu mentor, grande parte do método que ele mesmo construiu, certo? Então, a esse método ele acrescentou um caráter propriamente hermenêutico. Por que hermenêutico? Porque ele investiga o sentido do ser que nós mesmos somos na medida em que estamos lançados aí no mundo, certo? Não vou repetir isso mais hoje, prometo. Mas é que essa é a fase, o principal postulado para se entender Heidegger. Então, o Heidegger vai estabelecer duas grandes categorias. Ele estuda o ente, né, enquanto objeto de estudo das ciências ônticas, já explico o que é isso, e o ser enquanto objeto de estudo da ontologia, que é um ramo da filosofia que estuda justamente a questão do ser, né, que são as questões mais fundamentais, mais básicas, mais elementares da filosofia. Isso, ao mesmo tempo que é muito difícil, é muito fácil, porque está próximo e distante de nós ao mesmo tempo, né? Como é que é engraçado? É quase que um paradoxo isso. A questão do ser, ela se revela na medida em que ela se oculta, ou oculta se revelando. Ela se revela ocultando ou oculta se revelando. Esse é o sentido da palavra grega aletheia, que significa desvelamento, ou um levantar do véu, né? Esse levantar do véu, naturalmente, é um fenômeno que vem complementar o fato de que nós enquanto seres finitos, não podemos entender a totalidade do ser que nós mesmos somos, porque senão nós seríamos um ente indeterminado, uma espécie de superente, mais ou menos como a teologia, que é uma ciência ôntica, trata Deus, né? Mas voltando aqui, eu queria estabelecer uma diferenciação que é básica para entender o pensamento heideggeriano exposto em Ser e Tempo, que é a diferença entre o ser enquanto objeto de estudo da ontologia, que é um ramo da filosofia, e o ente enquanto objeto de estudo das ciências ônticas. O que são ciências ônticas? Ciências ônticas são as ciências que a gente conhece, né? Com aquelas áreas do conhecimento que trabalham com método científico, como, por exemplo, a biologia, a teologia, a psicologia, a biologia, enfim, eu poderia incluir aqui várias áreas do saber científico. Eu odeio essa palavra, saber científico, né? Esse termo, essa expressão, melhor dizendo. Mas eu me sinto na obrigação de usá-lo aqui para explicar isso que eu estou dizendo. Uma coisa é a filosofia, outra coisa são as ciências e suas respectivas áreas de concentração, certo?
embora o Heidegger, na formação dele, ele tenha começado a estudar teologia, ele queria ser padre, né, no início. Ele veio de uma família muito católica, e, a princípio, ele pensou em ser padre. Começou a estudar teologia. E já no curso de teologia ele teve contato com o pensamento aristotélico de Aristóteles, que já trabalhava com essa questão do ente, né? O ente como se fosse a parte física do ser, a parte que nós podemos ver, ou tocar, ou enfim. Já o ser seria uma parte mais fundamental, uma parte que não pode ser vista por nós, uma parte que não pode ser tocada, que não pode ser, enfim, tocada mesmo. Então Heidegger viu que essa questão, o ente não é o ser. Uma coisa é o ente, outra coisa é o ser. Então ele fez uma espécie de retrospecto aniquilatório a respeito da tradição metafísica do Ocidente, que é a nossa tradição filosófica, né? Então ele volta lá em Platão para poder reabilitar a questão do ser. Ele volta em Platão e percorre a história da filosofia até chegar em Kant, ou na filosofia moderna. De Platão até Kant, esse é o período que a gente conhece como metafísica ocidental. Nada mais é do que a nossa tradição filosófica, certo? Então, o que o Heidegger, a proposta dele em Ser e Tempo, a princípio ele vai pensar em falar o seguinte: bom, na história da filosofia, o que eu observei foi que de Platão até Kant, os filósofos trataram a questão do ser como se estivessem investigando a questão do ente. Ele falou, mas como assim? Não pode existir um ser que é reduzido à questão do ente. O ser é algo mais fundamental, é algo que merece um campo de investigação próprio, certo? E o Heidegger não criou esse campo do nada. A ontologia fundamental, que a hermenêutica fenomenológica pretende tratar, nada mais é do que a ontologia que a gente conhece, que é uma área da filosofia, um ramo da filosofia que investiga a questão do ente. E o Heidegger percebeu que essa questão do ente precisava ser recolocada, precisava ser reabilitada para trabalhar melhor alguns conceitos. E esses conceitos na filosofia que ele se propõe a criar vão ser divididos em categorias. Por exemplo, são duas categorias do Dasein, que é o ser aí, o ser que nós mesmos somos enquanto estamos lançados aí no mundo. Vocês lembram disso, né? Pois bem, Heidegger vai dizer que esse ser que nós mesmos somos é um ente. Nós somos entes, né? Nós podemos tocar o que nós somos, nós podemos ver, nós podemos cheirar, nós podemos... enfim, nós somos um ente. Só que nós somos um ente sui generis. Por que um ente sui generis? Porque nós somos o único ente capaz de questionar o próprio ser. E nós fazemos isso através da linguagem. Porque nós somos, segundo Heidegger, nós somos o único ente capaz de linguagem, capaz de ter linguagem, de se comunicar por meio de uma linguagem própria. Por exemplo, os entes destituídos do caráter de presença, como, por exemplo, uma pedra, um animal e um rochedo, não podem questionar a si mesmos, certo? Vocês imaginam como é que uma pedra, um animal, um rochedo pensam a si mesmo? Não existe isso. O Heidegger vai dizer justamente isso, com base no pensamento aristotélico. Aristóteles já fazia essa diferenciação entre o homem e os animais, né? Ele vai dizer que o homem é um animal racional. Mas o Heidegger vai além disso e vai falar assim, não, o homem é o único ser, o único ente capaz de compreender o próprio ser. Aí vocês poderiam pensar, então, bom, se o homem é o único ente capaz de questionar o próprio ser, e é exatamente o Dasein. Você poderia ser tentado a pensar dessa forma. Só que isso está errado por N motivos. A começar de um motivo muito simples, que é o seguinte: o Dasein, se a gente pensar no Dasein como um ser humano, ou como a humanidade como um todo, nós só estamos incorrendo no erro
de reduzir a ontologia fundamental, né, do Heidegger a uma ciência ôntica, que é a antropologia. O objeto de estudo da antropologia é o ser humano, é a humanidade, né? Então, por isso que a gente não pode dizer que o ser humano é o Dasein. Na verdade, o ser humano é parte do Dasein, mas não é o Dasein como um todo, entende? Porque existem outras categorias, como, por exemplo, o ser aí é uma das categorias, mas existem outros modos de ser no mundo, como, por exemplo, o ser com os outros, o ser para a morte e o modo como a gente lida com as coisas que nos vêm ao encontro dentro do mundo, né? Um mundo ao qual nós estamos lançados, jogados, arremessados. Então, o Heidegger vai dizer exatamente isso. Dasein não é o ser humano. O ser humano é parte do Dasein, mas Dasein não se resume ao ser humano. Aí disso ele vai propor esse retrospecto aniquilatório da metafísica ocidental. Ele vai querer reabilitar a questão do ser para repensar como que essa questão é tratada desde o início. E para isso ele volta lá em Platão e chega em Kant. Ele faz isso em Ser e Tempo, é sério, eu não estou brincando. Ele volta lá atrás, na história da filosofia, porque ele queria pensar de forma mais grega que os próprios gregos. Ele queria usar os conceitos que os gregos trabalhavam de forma ainda mais originária, de forma ainda mais autêntica, certo? E é para isso que ele criou o método. Na verdade, ele não criou, ele herdou do Husserl a fenomenologia e acrescentou essa fenomenologia um caráter propriamente hermenêutico. Gustavo, mas aonde que eu leio sobre isso? De onde você tirou essas coisas? Você leu Ser e Tempo e começou a ter esses insights? Não, eu não li Ser e Tempo só, Ser e Tempo, e comecei a ler esses insights. É para isso que existem os comentadores da obra de Heidegger, né? Eu separei aqui 7 livrinhos, na verdade não são livrinhos, alguns são livrinhos, mas outros são livrões, que eu pretendo indicar para vocês para começarem a entender como, de que maneira que o Heidegger coloca essa questão da reabilitação da questão do ser. Certo? Eu vou apresentar para vocês, por exemplo, aqui um livro que eu acho muito bom, um livro todos esses 7 livros que eu separei são livros introdutórios. Para começar a estudar Heidegger tem que começar do início, certo? Mas vocês não podem, o que eu aconselho vocês a fazerem é a estudar esses comentadores sem se ater àquilo que esses comentadores falam. Porque o Heidegger ele vai além, vai muito além daquilo que está escrito aqui nos livros dos comentadores. Os comentadores existem para tentar ajudar a gente a compreender certas noções, normalmente introdutórias ao pensamento heideggeriano. Então, o primeiro livro que eu queria mostrar para vocês, eu não achei esse livro para comprar em versão de papel, mas eu achei ele no Kindle. Chama-se 10 lições sobre Heidegger. Esse é um livrinho escrito pelo Roberto S. Kallmayer Mertens e foi publicado pela editora Vozes. Vamos ver se dá para vocês verem por aqui. 10 lições sobre Heidegger. É um livro bom para vocês entenderem tanto a biografia de Heidegger, né, quanto o pensamento, e principalmente o pensamento do Heidegger. Aqui ele faz uma introdução biográfica, explicando que não dá para reduzir o ser biografado a uma questão de uma introdução, né? Uma introdução não é um espaço suficiente para você tratar de Heidegger, da vida de um filósofo. Ainda mais um filósofo tão complexo quanto Heidegger. Outro livrinho que eu queria mostrar para vocês é um livro do Jonathan Haidt, chama-se Heidegger. Né? Vários livros de introdução a Heidegger têm o nome de Heidegger, porque ele realmente foi o filósofo mais importante do século XX. O livrinho é esse aqui, ó. Heidegger.
Pertence à coleção Grandes Filósofos e foi publicado pela editora Nesp, Heidegger. Outro livro que eu queria indicar para vocês, talvez vocês não achem para comprar fácil, não sei se vocês acham em PDF para estudar, para fins de estudo, mas também chama Heidegger e é do George Steiner. Steiner é o maior crítico, simplesmente o maior crítico literário de todos, para mim, né? Sou um leitor assíduo da obra dele. E esse livro foi publicado pelo Fundo de Cultura Econômica do México, né? Eu tenho ele em espanhol, não achei a tradução para comprar. E é um livrinho bem denso, que explica o pensamento de Heidegger, tanto no que diz respeito à primeira fase quanto à segunda fase. Vocês lembram que eu disse que o Heidegger, existe o primeiro Heidegger e o segundo Heidegger. Na verdade, não são dois filósofos distintos, é um único filósofo que realiza uma transição dentro do próprio pensamento. Ele faz uma ponte entre a hermenêutica fenomenológica, que é a colocação do método. Em certo tempo ele não oferece uma resposta, ele coloca só o questionamento. Depois ele oferece uma hipótese a caminho da linguagem, que é a hipótese de que a linguagem é a casa do ser, nessa habitação do ser mora o homem, né? Então, quer dizer, ele está transmitindo a linguagem para o domínio da ontologia. Então, o ser que nós mesmos somos é linguagem. Isso vocês vão entender quando a gente estiver trabalhando a caminho da linguagem, né? Outro livrinho muito bom é o do Benedito Nunes. Chama-se Heidegger também, para variar, né? O Benedito Nunes também é um dos principais comentadores de Heidegger aqui no Brasil. Mas não é o principal é um filósofo chamado Ernildo Stein. Ernildo Stein, que foi mestre do Lênio Streck. Lênio Streck é um jurista heideggeriano que trabalha a questão da hermenêutica jurídica com enfoque no pensamento heideggeriano, gadameriano. Gadamer foi um discípulo de Heidegger, né? E outros filósofos, mas principalmente Heidegger. Outro livrinho chama O Pensamento de Martin Heidegger, do Jean Paul Hesweber.